Então, se eu desviar o olhar, vocês já sabem o que está acontecendo. Olá, boa noite, pessoal do Instagram. Que bom, a gente está começando mais uma live de quinta. Toda quinta-feira tem live. Então, a gente... Oi, Vivi, seja bem-vinda. Eu só não sei fixar o tema, gente. Isso eu não sei fazer. Ah, consegui. Fixei. Que aí quem vai chegando vai sabendo sobre o que a gente está tratando. Então sejam muito bem-vindas, seja bem-vinda. Enquanto o Instagram vai convidando as pessoas, eu vou aqui vou adiantando meus recados. Bom, na próxima semana, dia 8, é o dia da alfabetização, terça-feira. E para comemorar esse dia, eu vou fazer pequenas lives. Seja bem-vinda, Liliane. Boa noite. Eu vou fazer pequenas lives. Seja bem-vinda, Eline. E vou falar sobre alfabetização, vou dar dicas de livro para leitura nossa, do professor ou do responsável. Então vai ser uma semana leve, mas vai ser uma semana com bastante conteúdo assim, interessante, né? Importante pra gente. Vou fazer sempre ali por volta de 4 horas, por aí. Eu vou entrar ao vivo, depois eu deixo salvo. Seja bem-vinda, Aline. Então nós vamos caminhando assim essa semana, né? Nessa semana especial, que é a semana da alfabetização, num ano tão diferente para todos nós, né? Então vocês estão comigo, sejam bem-vindos, pessoal, aqui. É porque aqui no Facebook eu estou transmitindo pelos dois lugares, pelo Facebook e pelo Instagram, mas no Facebook não dá pra ver, eu não consigo ver quem entra, quem vem. Então não dá pra dar boa noite, gente. Mas se mandar um oi nos comentários, eu tô de olho aqui, eu falo com vocês. Bom, quero agradecer, pessoal que já convidou um monte de gente, mandou para os grupos da escola para estar conosco nesse dia. Pode convidar agora também, manda no aviãozinho, convida todo mundo, chama aqui pra gente. Aperta o coraçãozinho também, que quando vocês sobem o coração, o Instagram entende que essa live é importante, tem um assunto interessante, então ele começa a entregar para outras pessoas. E aí mais gente vem estar conosco. Essa é a segunda live, né? Uma continuação, na verdade. A primeira live foi semana passada, na última quinta, que a gente falou sobre as habilidades da leitura. Então, se você não assistiu, quando terminar essa aqui, né? Ou amanhã, você já vai lá e já assiste, mas dou uma dica, hein? Não assista a live de mão vazia. Pega um caderninho que tem bastante coisa para escrever. Seja bem-vinda, Viviane. Tem bastante coisa para escrever, bastante coisa para anotar, sugestões simples, fáceis, porque eu sou essa professora. Eu não sou a professora dos materiais mirabolantes, porque eu não dou conta de fazer, gente. Sou sincera. Mas eu sou a professora das coisas simples, das coisas diretas, que também vão construindo esse nosso aprendizado. Então, seja bem-vinda, Carla. Gente, se eu não falei com alguém, vocês me desculpem, tá? Mas é porque tem hora que vai chegando todo mundo junto, aí eu não consigo ver. Mas vamos caminhando juntas. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de 4 habilidades da escrita. Mas eu não vou começar pelo começo, porque o começo já é um pouco grande. Então eu vou falar das outras e depois eu volto para que eu acho a inicial e uma das mais fundamentais. Mas antes, pega aí o papelzinho para você anotar as 4 habilidades da escrita, né? As 4 habilidades que a gente separou. O desenho das letras, que a gente vai falar depois, por último. A ortografia das palavras. A sintaxe das frases e a produção de texto. Esses são 4 habilidades, 4 pontos que lá a BNCC já traz também, né? E vai falando também. Essas são as habilidades que a gente precisa com a escrita. Eu vou deixar para falar o desenho das letras pro final, porque a gente tem bastante coisa para explorar aí, porque é o início de tudo. E o início tem que ser bem trabalhado, bem preparado. Não adianta a gente querer... É o famoso não dá para botar o carro na frente dos bois.
Mas nós vamos começar pela ortografia das palavras. O que é a ortografia das palavras? Escrever as palavras certas, corretamente, né? Fazer um ditado em nível alfabético, a criança vai conseguir escrever. Entender. O que é ortografia também? É entender acentuação, entender o C cedilha, compreender o uso, né, da pontuação. A gente já começa e a criança, além de tudo isso, acho que o ponto mais importante aqui da ortografia não é nem exatamente a criança escrever tudo perfeitamente, porque até a gente tem dúvida, não temos não. Ó, quem às vezes tem dúvida para escrever uma palavra ou outra, dá um joinha para mim aí nos comentários. Às vezes a gente tem dúvida. Exceção, né? As crianças também. Então, essa habilidade da escrita, ela é uma habilidade que precisa ser exercitada. Ela precisa ser trabalhada, desenvolvida. E uma coisa importante, a gente não pode dissociar a leitura da escrita. A gente separou aqui para a gente estudar. Porque para nós estudarmos, a gente precisa separar para organizar o conhecimento. Para a gente botar na nossa cachola depois. Mas, tá todo mundo aqui, eu sempre muito, isso aí, gente. Então, assim, mas para a gente aprender, a gente precisa desse exercício da escrita. Porque você não tem dúvidas, por exemplo, como a palavra que eu usei, né, exceção, você não tem dúvidas na fala. Você vai falar a exceção e tudo bem. Mas escrever é outro sistema, é outro esquema. Por isso é importante, mesmo nós adultos, né, mesmo nesses tempos em que a gente usa muito corretor e computador e tal, escrevermos as palavras à mão. A gente precisa trabalhar esse caminho também para o nosso cérebro. Lembrando que tudo para o nosso cérebro são conexões. Os neurônios, um se conecta com o outro e temos poucos neurônios, né? A gente só tem 86 bilhões, só isso. Então, mas não adianta ter 86 bilhões, a gente vai perdendo alguns lá pelo caminho, mas não adianta ter 86 bilhões e não botar eles para trabalharem, para funcionar. Não adianta. Eles não vão fazer sinapses, não vai um ligar o outro e nada vai acontecer no seu cérebro. E a gente vai parando até que a gente morre. Então, estimular o cérebro, estimular a escrita, você além de estar fazendo um movimento super saudável para o seu cérebro, você também não está deixando ele esquecer. E você também está tendo dúvida. E quando a gente tem dúvida, o que a gente faz? Se não tiver internet, corre lá para o dicionário. Se tiver internet, a gente corre para o Google e procura o dicionário no Google. Porque antes, olha só como o nosso povo faz questão de andar para trás. Qual era o apelido? Vocês sabem o apelido do dicionário de antigamente? Como é que se chamava? Vocês sabem? Escreve aí. Escreve aí no comentário se vocês sabem. Vou esperar um pouquinho para ver se vocês... Depois, né? Aí eu vou esperar para ver se vocês sabem o nome que tinha o dicionário, né? Então, assim, a gente precisa pensar a nossa escrita. Então, a ortografia ela é construída do pensar. E também da gente buscar explicar para as crianças por que das coisas. Por que uma palavra se escreve assim? Por que se usa? Gente, eu levei a vida inteira. Eu aprendi o quê? Deve ter o quê? 2 anos? Uns 2 anos, mais ou menos. Que eu entendi, que me explicaram por que se usa M antes de P e B. Ah lá, a Lídia colocou pra mim aqui no Facebook, pai dos burros. O dicionário tinha esse nome, pai dos burros. Pelo amor de Deus, tinha que ser pai dos inteligentes. Ah, agora a Aline subiu aqui. Pai dos burros, isso aí, Aline, isso aí. Agora tá chegando as mensagens. Gente, pelo amor de Deus, se uma pessoa tá buscando conhecimento, como é que o nome do livro vai ser pai dos burros? Você já não vai querer botar a mão nele, Deus me livre. Se eu botar a mão num livro desse, eu sou o quê? Burra também? Olha que absurdo. Olha que desvalorização da pesquisa e do conhecimento. Mas, graças a Deus, esse nome caiu em desuso. Muita gente aqui não sabia, graças a Deus. É sinal de que ninguém cometeu o despautério de falar isso para vocês, ensinar isso erradíssimo para vocês. Então, a gente seguiu
e estimulando essa ortografia. Durante muitos anos, houve um período em que se falava que não se precisava corrigir dentro da prefeitura. Então, desculpa, não pode falar isso, né? Mas não foi quando surgiu o construtivismo e houve muitos enganos, coisas não entendidas com relação ao construtivismo, né? Porque a culpa não é do construtivismo, o construtivismo não tem nada com isso. Mas assim, a gente não, a criança vai aprender com o tempo, só que o tempo não ensina. Quem ensina são os mediadores da aprendizagem, que hoje são mediadores a família, os professores, o Google, né, as ferramentas de pesquisa, são os mediadores, os livros, porque você lê, é assim, poxa, é assim que se escreve isso. A gente vai treinando a nossa visão até para perceber o errado. Quantas pessoas aqui já não ficaram assim, eu tô na dúvida, essa palavra se escreve assim e assim, vou escrever. Aí você escreve, é essa. Porque a gente reconhece visualmente o correto da palavra. Isso é um tipo de exercício. Porque provavelmente a gente tem mais facilidade na memória visual. Então a gente busca essa memória visual para responder aquilo que a gente precisa, né? Então, assim, são pequenos passos que a gente vai aprendendo e vai estimulando e vai ao longo do tempo. Não é que você pega uma caneta vermelha, rabisca um trabalho inteiro de um aluno, pronto, agora ele acertou, agora ele vai saber. Se você pegou a caneta vermelha, e eu não tenho nada contra a caneta vermelha, pessoal, tem uma coisa, eu não tenho nada contra a caneta vermelha, eu gosto muito, aliás, eu não esquento pra cor, né? Eu uso todas as cores porque eu tenho todas as canetas. A gente corrige, mas eu nem sou de usar tanto a caneta na correção, mas a gente vai corrigir porque a criança precisa olhar aquilo que ela escreveu, perceber o erro, corrigir e aí a gente dá sequência. Porque assim ele está aprendendo. A nossa correção, a correção do professor, ela precisa ser uma correção que vá trazer informação e construção de conhecimento, porque o aluno olha, isso aqui eu escrevi errado, apaga, escreve certo, eu estou fixando na memória dele a palavra correta. Agora, se eu simplesmente der um risco ali e nada for feito naquele sentido, a criança vai demorar, o aluno, não é nem a criança, né? O aluno vai demorar muito mais para aprender, né? Muito mais para entender, por exemplo, que casa, a gente tem o som de Z, mas a gente escreve com S, por exemplo. Deixa eu ler aqui os comentários da Aline. Sempre fiz questão que meus alunos escrevessem correto, mesmo quando o errado era tido como aceitável. Verdade. Para mim, nunca foi aceitável. Não uso nem internetês. Detesto. Professora de português é chata mesmo. É chata não, menina. Alguém precisa defender essa língua portuguesa tão massacrada. Segue assim que tá ótimo. Tá ótimo. Segue nesse caminho que tá muito bom. Porque é isso. A gente precisa entender que até a correção, quando a gente está falando de habilidade da escrita e a gente está falando de ortografia, a nossa correção precisa ser uma atividade inteligente. Eu estou fazendo neurociência pedagógica, eu já sou neuropsicopedagoga formada, né? E estou fazendo neurociência pedagógica porque esse cérebro é algo que precisa ser muito estudado. E não adianta que um curso não vai dar conta. Nem dois. A gente tem que estudar também pela gente, para ir crescendo no conhecimento. Mas a gente precisa usar tudo isso para traçar metodologias, formas de trabalho, atividades que tragam frutos, que tragam retorno para a gente. Por isso que eu falo dessa questão da correção. Gente, as minhas amigas de trabalho, tem várias amigas aqui, elas podem falar se eu tô mentindo. Eu faço ditado de tudo quanto é jeito. E corrijo ditado de tudo quanto é jeito. Eu faço ditado estourado, eu faço ditado mudo, eu faço ditado que as crianças escolhem a palavra, eu faço ditado ditado que eles não têm que escrever a palavra, só tem que perceber se tem alguma sílaba. Eu faço ditado de 1000 maneiras diferentes. Por quê? Porque eu preciso estimular. E corrijo também de 1000 maneiras diferentes. Eu ainda não uso muito, porque meus alunos são muito pequenos, de um corrigir o trabalhinho do outro. Isso eu ainda não uso muito, não. Mas eu ir pro quadro, sempre. Olha, ainda chama atenção quando eles corrigem errado.
Porque às vezes eles... tá tudo certo o trabalho. Eles não veem que não está certo. Então, treinar esse olhar, esse exercício da autocorreção é importante, mas não é importante para mim, professora Ana Paula, psicopedagoga Ana Paula, hoje, não. Isso é importante para a vida. A gente precisa aprender a olhar nossas coisas, corrigir o que precisa ser corrigido e dar continuidade. Eu tenho que dar continuidade, não é verdade? Não é só uma atividade para ali. Isso é um exercício, é uma habilidade para a vida. Vamos em frente. A sintaxe das frases e a produção textual, porque uma vai estar diretamente, intimamente ligada à outra. Quando a criança começa a aprender a construir frases, a escrever frases, e na sequência vem logo a questão da produção textual. Um tipo de atividade, eu tenho estudado e eu tenho gostado bastante de um método que também é ligado à mesma autora das Boquinhas, que é da Renata Giardini, e ela fala sobre... Ela tem um mapa de ideias. E eu acho bem interessante o formato que ela ensina, que ela trabalha, a metodologia que ela usa nesse mapa de ideias. Que o que é o grosso do trabalho? Que é isso que a gente faz para ensinar a frase. Primeira criança, ela trabalha muito com a figura, e eu gosto mais... Eu hoje, refletindo... Às vezes você dá uma palavra só para a criança acaba ficando ali no a bola é bonita, a boneca é feia, e tudo né? Eu gosto, eu tenho refletido, já fiz bastante isso, gente. Mas a gente volta atrás, a gente corrige as nossas práticas e vai adiante. Eu gosto da imagem. E aí a gente começa a explorar a figura, que pode ser uma só. E o que a menina está fazendo? Né? E a criança vai sempre te dizer, ela tá pulando, tá sentada, vem sempre o verbo. Então, começar com a coisa simples. A menina brinca de bola, com a bola. E aí depois você vai explorando. Mas qual é o nome da menina? E aí você começa com um negócio pequenininho, e aí você vai aumentando as suas perguntas, e a criança vai fazendo aquela frase que a princípio era, de repente, a menina e a bola, começa a menina, aí a menina já pode ganhar um nome, a Joana brinca com a bola, mas essa bola é de quê? É uma bola rosa, é uma bola de basquete, Onde a Joana está? E aí você começa, de uma frase pequenininha, você começa a construir um parágrafo, que aí você começa, claro que não é de uma vez só no mesmo dia, né? Isso é um processo. Primeiro reconhecer os verbos, explicar para a criança o que é verbo, e aí você vai ampliando, e aí depois adjetivo, substantivo, explicar para a criança o que é, para a partir daí você ir ajudando a criança a criar e aumentar a sua frase, porque senão a gente chega no 5º ano e continua com a história da bola bonita. Não consegue se sair disso. Eu, às vezes, nas minhas produções de texto, nas minhas produções de frase na escola, eu falava assim, pode fazer a frase que quiser, não pode usar só pode usar uma vez. E às vezes eu dava uma lista, uma lista com umas 12 figuras para eles escreverem uma frase, porque a gente também precisa tirar eles do lugar comum, porque aí eles já botam na cabeça que essa frase tá boa e pronto, não faz mais nada, não quer parar para pensar, ter um esforço maior, porque a produção da frase, ele vai se deparar, de repente, ele querendo escrever está. E aí, olha a professora fazendo a intervenção, fazendo a mediação, ensinando, e a criança avançando. E aí, avançando nas questões da escrita, nas questões de palavras, aquelas frases que a criança ainda está escrevendo tudo junto, tudo grudado, que precisa separar as palavras, né? Essa atividade também é muito boa para a gente pensando em sintaxe de frase. Aquelas frases, a criança quando já está avançando na alfabetização, aquela frase que vem toda grudada, sem espaço, e a criança precisa separar. Isso é um exercício fenomenal. Dá um trabalho, dá. Em alguns momentos, enlouquecedor. Mas é algo fundamental, porque a criança vai ter que perceber, vai ter que conhecer, por exemplo, o conceito de palavra.
que muitos deles não sabem o que é. A gente já fala de palavra, fala de frase, como se eles já soubessem o que é palavra, o que é frase, o que é sílaba. E aí, eles não sabem. E aí, é o desespero. Dica, gente, isso, anota, porque isso é uma coisa que vocês podem começar a fazer hoje, quem tem filho aqui, pequeno. Como é que a gente começa a trabalhar conceito de palavra? Dica, né, para a criança começar a ouvir falar disso. Você vai brincar com a sua criança. Como é que você vai brincar? Você vai pegar uma música e depois você vai fazer a mesma coisa com frase. Você vai pegar uma música. Vamos aproveitar aqui. Seja bem-vinda, Pri. Boa noite. Tá chegando. Você vai pegar aqui a galinha pintadinha. A galinha pintadinha e o galo mocotó. A galinha usa saia e o galo paletó. A criança na mesma... músicas, faça isso com músicas que a criança conhece. Aí você canta e pede. Qual foi a palavra que eu cantei diferente? Ou não cantei nada diferente? Porque quando você cantar estranho, na mesma hora ele vai começar a rir. Porque toda vez que eu fiz essa atividade com as crianças, eles na hora começam a rir da minha cara achando que eu errei tudo. Boa noite, Ariana. Seja bem-vinda. Você já começa. Aí a criança vai te dizer, qual foi a palavra que eu troquei? De repente ele vai cantar pra você a frase toda, falando, não, mas qual foi a palavra que eu mudei? Reforça o conceito de palavra. Isso você faz desde o maternal 2 lá, até do maternal 1. Mas maternalzinho 1, eles ainda estão aprendendo as músicas. Então, maternalzinho 1 pode aguardar. Mas maternalzinho 2, pré-1, pré-2, primeiro ano... Gente, isso pode ser brincado assim direto. Sentamos, estamos fazendo nada, estamos esperando para ir tomar café, alguma coisa, aqueles 10 minutos antes da hora do lanche, que todo mundo já concluiu a atividade. Vamos brincar. E aí você vai brincando com esse conceito de palavra, né? Vai cantando as músicas que vocês já cantam normalmente, depois você pode passar a bola para as crianças. Isso é uma atividade simples que pode ser feita em aula online. Super simples, super legal. Vai ser divertido, que eles vão achar engraçado, porque eles morrem de rir quando a gente se enrola. E você está trabalhando um conceito importantíssimo, né? Que é a criança entender o que é palavra, que é muito difícil. Gente, quem é professor aqui já se deparou com alguma criança que perguntou assim, mas tia, o que é palavra? Manda aqui uma mãozinha pra mim, um coraçãozinho, um gif. Manda uma coisinha aqui pra mim, pra eu saber que eu não tô sozinha nesse barco, gente. Manda um coraçãozinho aí pra mim. Quem já se deparou com essa pergunta e não precisa... e ficou assim, meu Deus, como é que eu explico isso? Porque são conceitos muito abstratos. Então é difícil mesmo explicar, né? Que é aquele conjuntinho de letras que tem a representação de algo que a gente conhece, né? Porque são ligações... Pensa, é um conjunto de letras que representam um objeto, livro, L-I-V-R-O, que representam um objeto que tem um som e estão ali representados na escrita. É um processo enorme. Muito obrigada, gente, vocês estão acalentando meu coração. Então, assim, tudo que a gente puder fazer de maneira simples, divertida, leve, com um objetivo claro e que vai ajudar esse desenvolvimento da alfabetização é fundamental. E isso serve para todo tipo de aluno, né? Às vezes você está trabalhando com adultos. Pode ser feito também, você só não vai fazer com a música da galinha pintadinha. Usa outras músicas. A gente aproveita e trabalha a memória tão desvalorizada, tão massacrada, só que sinto muito o mundo. A gente precisa da atenção e da memória para aprender. Sem atenção e sem memória a gente não aprende nada. Aliás, a gente não faz nada, né? A gente não faz nada. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento, né, de ensino, de trabalhar essas questões da leitura, da escrita da palavra, apresentar as palavras escritas corretamente, não permitir a fixação do erro, que o erro é natural, nós somos humanos, nós vamos errar. Mas a gente não pode permitir que a criança fique presa no erro dela.
ela tem que ser corrigida, né? O que está grudado, que precisa ser separado. Outras atividades que eu gosto muito de fazer, e eu faço isso, e aí você faz com o que você tem. Eu faço isso nas apostilas, eu faço isso no livro, eu faço isso em folhas e atividades extras, né, que a gente leva, que é, por exemplo, pintar os espaços entre as palavras, que aí eu estou fixando, é mais uma atividade. Eu mando circular, eu faço ditado em que as crianças têm que procurar as palavras no texto, na poesia, na música ali escrita, mais um tipo de ditado. E, gente, foi o que eu falei mais cedo, né? A gente separa as coisas só para estudar. Porque, na verdade, você está trabalhando a sintaxe das frases, você está trabalhando a ortografia ali junto, você está trabalhando a produção do texto junto com a frase, porque tudo começa da frase. E agora, só que voou meu papel, gente, só um minutinho que eu vou pegar. E pra gente chegar no ponto alto dessa live, eu vou falar sobre o desenho da letra, que é algo que parece simples, mas não é. Só que eu vou pegar aqui minhas anotações, porque, né, a gente tem que estudar e tem que anotar, e vou. Prontinho, já voltei. Então, assim, quando a gente fala do desenho da letra, a gente não tá falando, não é simplesmente isso, gente. Sobe o coração pro Instagram, convidar mais gente para chegar aqui para estar conosco. Vai subindo o coração. Pode mandar pergunta também. Sobe o coração aí, que aí o Instagram vai convidando mais pessoas. Convida as amigas que estão por aí no Instagram também. Chama o pessoal para vir participar conosco. Já chamou? Então vamos. Bom, quando a gente fala do desenho da letra, até chegarmos ao lápis e a essa pega, esse jeito de segurar, que a gente não pode segurar o lápis de qualquer forma, né? Tem uma forma correta, até para o nosso braço poder pousar sobre a mesa, a gente ter apoio, não causar dores e ter um melhor deslizamento desse lápis, dessa caneta futuramente, de outros materiais. Muitas coisas precisam ser trabalhadas. E a gente começa falando de coordenação motora. E a coordenação motora, ela não é só a coordenação motora fina, que é principalmente esse movimento de pinça aqui dos nossos dedos, não. A coordenação motora, ela está ligada primeiro ao corpo. É uma coordenação motora ampla. E a coordenação motora ampla, ela vai sendo desenvolvida, e isso é desde o teu filho no ventre. Boa noite, Michele, seja bem-vinda, da Minas de Laço. Ela é desenvolvida desde o bebezinho. Quando ele nasce, quando ele aprende a sugar, quando ele aprende a respirar, que a gente não nasce nem sabendo respirar, né? A gente acha que é automático, mas nada é automático, tudo é aprendido. E aí esse desenvolvimento vai acontecendo, né? Isso vai fluindo. Então, aí começam os movimentos do corpo, o fortalecimento. Eu lembro que meu marido ficou meio assustado, porque minha filha, né, com 2 mesinhos, a criança, 3 mesinhos, fica com a cabeça toda hora assim, né? Ele fica igual a tartaruguinha. Eu falei, claro, porque ela tá fortalecendo os músculos ainda, por isso não sustenta a cabeça, mas daqui a pouco vai sustentar. Então, esses músculos vão se fortalecendo porque vão sendo trabalhados e vão desenvolvendo a força necessária, a tensão que eles têm que ter necessárias para desenvolver o tônus, na verdade, a palavra certa é essa, tônus necessário para desenvolver os movimentos, para desenvolver as ações e tudo mais. Então, por isso que a gente fala que bebê precisa ir para o chão, precisa explorar pisos diferentes, precisa ficar descalço, precisa sentir o tapete, sentir o peso gelado, sentir a areia, sentir a grama. Quanto mais informação sensorial esse corpo receber e experimentar, melhor. Vamos voltar lá para o nosso amigo cérebro. Lá dentro, as conexões do bebê, e o bebê ainda tem os 86 bilhões de neurônios,
eles estão fazendo novas conexões, novas sinapses, né? Que é um falando com o outro, Ah, pena que meu neurônio não tá aqui. Um falando com o outro, o tempo todo ali, um se comunicando com o outro. E quanto mais experiência o seu bebê tem, e aí ele faz um aninho, vai ter outras experiências, já se põe de pé, já começa a ver o mundo de um outro patamar, né? E aí começa a andar, começa a se movimentar. Isso tudo é desenvolvimento de coordenação motora, ampla e fina. Começa a catar você, mãe, preocupada, principalmente em primeira viagem, passa pano 50 mil vezes dentro de casa. Daqui a pouco você vê o seu bebê ali, ó, pegando um fiapo de cabelo, um negocinho desse tamanho no chão, que você passou pano 1000 vezes, passou o aspirador, mas aquilo está lá e você não viu, mas ele viu. E a coordenação motora já está sendo desenvolvida. Vai deixar a criança pegar sujeira? Também não precisa tanto, né? Mas explore essas atividades. Uma atividade muito bacana para criança de maternalzinho 1, para coordenação motora, por exemplo, que é fácil da gente fazer, leva um punhado de milho com feijão ou milho com arroz, mistura e pede para as crianças separarem o que é cada coisa. Não precisa ser muito também, né, gente? Vai levar 1 quilo. Um pouquinho. Gente, todas as crianças podem separar no mesmo objeto. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Passa álcool em tudo e vamos fazer de novo. E fazer essa separação, você está trabalhando coordenação motora com um material simples. Nem tudo tem que ser o papel. Até chegar ao papel é um processo longo. E você fazendo isso, você já está trabalhando o desenho da letra que vai acontecer lá no futuro dele, lá na frente. Quando ele estiver lá, já no pré-1, pré-2, que já começa a ver as letras, já começa a fazer traçados. E aí você vai estimulando, você vai trabalhando isso, em especial dentro da educação infantil e dentro das casas hoje. Nesse momento de pandemia, essas crianças estão em casa, precisando desses estímulos. Então, andar em cima andar na corda é ótimo. Ana Paula, mas eu não tenho corda. Mas se tu tem uma borracha, já tá valendo. E se não tem corda nem borracha, gente, bota uma linha no chão, ou uma linha, ou um pedaço de barbante, ou uma fita que vem embrulhada em alguma coisa que você tá aí fazendo na bota, estica, e a criança tem que andar em cima daquilo ali, ou na separação do piso, só pode andar aqui. Vai criando regra, vai criando brincadeira, porque você ensinando uma criança a andar em cima de uma linha, você está ensinando a ela, através do corpo, a escrever em cima da linha quando chegar no caderno. Pensa, a educação ela funciona muito assim, gente. É do macro, que é o grande, para o micro. A gente não chega direto no caderno. Ana Paula, recebi um aluno, esse mês de setembro eu recebi um aviso, hoje eu não sei, nem se isso, mas eu acho que procede, não sei, eu vou pesquisar, que o nome é Setembro Verde, né, que é o mês das pessoas com deficiência. A gente hoje vai estar recebendo muitas pessoas com deficiência e graças a Deus eles estão chegando à escola, porque eles têm o direito à educação. E por onde começa? Pelo grande. Sempre pelo grande, pelo macro. Principalmente se é uma criança que ainda não foi à escola e tudo mais. Você vai pensar e você vai começar pelo macro. Então, depende. Aí você vai ver, claro, a condição de cada criança. Se vai, né, para escolher as melhores atividades para que possa envolver toda a turma naquele processo, né? E vai ter que envolve com o formato da brincadeira, que é muito mais interessante, né? Que vai trazer muito mais a criança para você. Então não se preocupa em dar uma folhinha com a letra A para ele cobrir. Primeiro ele tem que explorar essa letra A em outras formas, no som, reconhecendo onde está. Depois vamos para a escrita, andando em cima da letra A riscada no chão, brincando. Não tem alerta cor? Faz alerta letra. Com as letras que a criança já deveria ter aprendido, cola ela pelas paredes, cola ela pelo chão, ou escreve de giz. Ou se tem um quadro, você de repente tem um quadro disponível, faz nos papéis, prega ali, a criança tem que bater a mão na letra que você fala. Você está estimulando a questão da letra. E a coordenação motora, aí sim, você vai precisar que ela ande primeiro, depois que ela comece a testar com o dedo, cobrir com o dedo, aí você diferencia os materiais,
você pode cobrir com areia, a criança pode fazer o dedinho com fubá, depois você pode fazer num quadro para ela apagar e depois escrever por cima com a sua própria letra. E aí você chega até no de cobrir efetivamente. Mas essa criança já vivenciou uma série de atividades direcionadas para o conhecimento e que vai facilitar a aprendizagem dessa criança. Agora, fez isso tudo, a criança está com dificuldade, vamos começar a prestar atenção, que de repente precisa de uma ajuda profissional. Mas esse é o caminho natural das coisas. E isso é para todas as crianças. Não é para a criança típica, né? Que é que a gente vê com uma criança sem deficiências. É para todas as crianças. Com deficiências e sem deficiência. Talvez a com deficiência, dependendo do tipo de deficiência, vai precisar de mais atividades. Só isso. Um pouco mais tempo. Mas todos têm capacidade de aprender. Todos. O ser humano aprende todos os dias. E a gente precisa permitir que esse aprendizado aconteça. Ser de fato um mediador. Aquele que pode trazer boas questões para serem desenvolvidas ali naquele dia, naquele trabalho. Isso é muito importante, gente. Gente, e uma coisa assim, eu sei que as mães morrem de medo. Mas, gente, perde o medo da tesoura. Não dá para dar lápis na mão da criança sem ter dado tesoura. Criança precisa trabalhar com tesoura. Ai, meu Deus! Ai, socorro! Ai, meu Deus, eu tenho medo. Gente, pelo amor de Deus, você não vai dar uma tesoura enorme na mão de uma criança e vai, sei lá, lavar o quintal, né? Não. Mas como é que a gente começa o trabalho com tesoura? Você dá na mãozinha, você arruma uns encartes desses de mercado, deixa a criança picotar, cortar. Não permita que ela fixe a pega errada da tesoura. A tesoura é muito importante para a coordenação motora fina. Para esse movimento, isso aqui é muito importante. Você está dando força, ensinando essa mão a ter força. Junta a tesoura, brincou assim, brinca de rasgar também, que a criança precisa aprender a rasgar papel, abrir bala, né? Isso são movimentos, são também estímulos muito bons. Mas brinca com a tesoura, ensinou a criança a cortar, sai cortando, picotando, vai fazer sujeira, mas é necessário para o desenvolvimento dela. E também é divertido. Outra ação legal, vai brincar com massinha. Faz rolo de massinha, pede para ela cortar a massinha, pede para ela fazer a massinha, as letras de massinha. Isso tudo é estímulo que você pode fazer brincando. E aí aquele negócio, gente, vai dar tesoura, mas dá com supervisão, mas dá. Bota teu medo, gente, medo dá, mas bota o medo na caixinha e vai com medo mesmo, mas vai, sabe? Vai, estimula, deixa a criança fazer, permita que ela mexa, porque aí você está desenvolvendo a coordenação motora. Você quer ter uma letra linda, mas você não quer que a criança faça nada para desenvolver a coordenação motora? Aí, gente, é a mesma coisa, sou doida para ganhar na loteria, mas não jogo. Vou ganhar de que jeito? Não tem como. Então a gente precisa começar a se permitir um pouco mais, né? Outra coisa importante, criança precisa aprender a olhar para o que está fazendo, desenvolver uma coisa chamada coordenação visomotora. Me diz aí, vocês aqui no Instagram e vocês aqui do Facebook. Escreve aí para mim. Vou disponibilizar, vou deixar lá. Marca as amigas lá quando eu botar, comenta. Se gostou, ó, bota um foguetinho lá nos comentários. Manda um foguetinho pra mim, depois quando eu salvar. Voltando aqui, vocês aqui no Facebook também. Bota aí um foguetinho pra mim se vocês estão gostando dessa live. Quando a gente fala de coordenação visomotora, você ensinar a criança a olhar pra sua mão. Ninguém aprende nada com a mão para um lado e olhando para o outro, gente. As crianças ainda estão muito assim, ó. Então, atividade simples para a gente começar a trabalhar isso. Isso serve muito para o autista. O autista tem muita dificuldade nisso. A gente pode brincar com bola. Agora, se for autista, é óbvio que você tem que saber quem é a criança que está ali. Porque às vezes tem criança que tem hipersensibilidade ao som. E aí você vai brincar com uma bola de aniversário, uma bexiga, e se aquilo estourar, a criança pode disparar uma crise pelo susto. Então, assim, tenha cuidado. Mas, ó, brincar com bola, jogar a bola pra cima, jogar a bola com outra pessoa. E o bom da bexiga de aniversário é que ela não é rápida. Então, ela vai devagar. Então, dá tempo da criança olhar, reagir, né? Ela te dá um tempo maior.
Eu gosto muito da atividade também com raquete, com essa mesma bola, né? E batendo com a raquete. Pode fazer a raquete, enfim. Atividades que você começa a ensinar a criança a olhar para a mão dela. E você fala também, ó, você precisa olhar para sua mãozinha. Faz carinha nos dedinhos, que eles gostam dessas carinhas. Para que eles fiquem, para que eles olhem para suas próprias, começar a aprender a olhar para a mão. Porque se você não olha para o que você está fazendo, como é que você vai aprender? Não vai aprender. Então, esse é né, a gente tem com 2 nomes, tem a óculo-manual, né, a visomotora. A visomotora envolve o movimento, né? A óculo-manual é você olhar para sua mão mesmo. Isso é muito importante, gente. Ninguém aprende nada se não aprender a olhar para a própria mão. E quem já trabalhou com pessoas com deficiência sabem quão importante é a gente desenvolver essa bendita desse olhar, né? Eu trabalhei no início de uma estimulação com um menino, eu trabalhava muito com música, porque eu precisava ensinar ele primeiro a me olhar, né? Que ele olhava pra mão dele e não olhava mesmo, aliás, não olhava pra nada. E pra ele, então assim, eu trabalhei muito com música, pra ele me olhar. Então, enquanto ele me olhava, eu cantava. Ele parava de me olhar, eu parava de cantar. Tudo bem, gente, tinha dia que não era mole, não. Mas é muito prazeroso quando você vê a criança avançando. E hoje, assim, já tem alguns anos, ele tá bem, né? Tava na escola, tudo, mas com essa pandemia já ficou mais difícil. Mas como isso foi relevante para a aprendizagem dele. Então, essas coisas são muito simples, são atividades que não requerem material nenhum, praticamente, e a gente vai avançando em questões que quando chega lá no primeiro ano, onde ele de fato precisa olhar, escrever e tudo mais, ele tem os instrumentos necessários para. Aí fica mais fácil, né, gente? Tu já viu subir parede sem alicerce? O que acontece com a casa? Cai tudo. Então a mesma coisa. A gente está construindo um alicerce forte. E se a criança chegou no primeiro ano sem alicerce, amigas, não tem jeito. Vai ter que começar do alicerce. Não tem para onde correr. Mas são atividades que você pode inserir. Isso, Viviane. Eu, como mãe, vou botar essas atividades em prática. Isso aí. Coloca mesmo porque dá certo. E depois me conta, que eu vou postar aqui. São atividades simples que você vai inserindo no seu dia a dia. Vai inserindo nas suas brincadeiras e tudo mais. E aí, né, gente? Agora deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui relevante. Aí como eu já falei lá da corda, do andar na corda, ou andar na mangueira e tudo mais, isso é importante também, porque depois a gente vai entrar nos limites do caderno. É uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, e isso é também pra criança, pra vida. A gente, sempre que a criança, pensa assim, ó, quanto menor a criança, mais nova, maior o papel, né? Então, para as crianças de maternalzinha, a folha é grande. Quando eles vão chegando já no fundamental, a folha de ofício já dá. Perceber a criança com a relação dos limites, do limite da folha. Que eu também não posso querer dele que ele tenha um limite se ele ainda não exercitou isso. Então, trabalhar os limites da folha, ele aprender a colocar as coisas ali na posição, trabalhar o em cima, embaixo. Olha quanta brincadeira a gente pode fazer. Quando a gente trabalha isso, lateralidade, em cima, embaixo, esquerda, direita, dentro, fora, alto, baixo, grosso, fino, tudo isso são treinos, inclusive de vocabulário, que a gente precisa para que a criança desenvolva lá na frente e observe isso também nas letras, não só na vida. Então, às vezes a gente acha que esse tipo de conceito, né, que vem às vezes nos livros de matemática e tudo mais, são coisas só para pintar risco e não sei o que, e tá bom, e não está. As crianças precisam desse vocabulário e precisam dessa percepção visual. Ele precisa enxergar, ver isso. Ele precisa reconhecer. E a gente faz isso com as coisas do dia a dia, né? O que é mais alto? Eu ou seu pai? Quem é mais baixo? Eu ou você? E faz isso com as coisas em casa. Isso é igual ou é diferente, né? Aí você vai pegando o que você tiver. Essas canetas são iguais ou diferentes? Essas latas, né? Vai pro armário. Isso aqui.
Aí pega um milho e uma ervilha, isso é igual ou diferente. Pega 2 ervilhas, isso é igual ou diferente. Essa lata, ela é grossa ou ela é fina? Olha essa lata, olha a lata, uma outra lata que você tenha. Ela é alta ou é baixa? Uma lata de ervilha ou uma lata de atum? Qual é mais alta? Esses conceitos são fundamentais quando a gente vai chegar lá na letra cursiva. Porque a princípio a gente está na letra bastão, a criança começa pela letra bastão, a letra de máquina. E esse é o meu entendimento, eu, Ana Paula. Como eu entendo o andamento da letra. Você começa pela letra bastão, que é todas em maiúscula. Riscos, são riscos, círculos, basicamente as formas geométricas, porque é daí que nasceram as nossas letras: quadrado, círculo, triângulo. E aí depois vieram as outras e os desdobramentos disso, né? Retângulo e tal. Você começa daí porque é mais fácil para o ser humano, para o início dessa coordenação motora, fazer esse traçado. E à medida do amadurecimento, eu gosto de passar para script, que é que no computador a gente vê como Comic Sans, porque da letra script, da Comic Sans, para a letra cursiva é mais fácil do que da letra caixa alta, que é essa toda maiúscula, para a letra cursiva. São coisas completamente diferentes. E aí dá um nó danado, as crianças não conseguem fazer, choram, desespero. Por quê? Porque não foi uma passagem com calma, mas necessária, importante. Não digo nem necessária, mas assim, importante. Agora, se a criança tem uma questão, se a criança aquilo às vezes está trazendo mais problema do que desenvolvimento para a criança, deixa na caixa alta, até ele ter mais maturidade para fazer a passagem. Porque a gente precisa assinar e a gente precisa da letra cursiva. E letra cursiva é treino. Agora, não é dar uma folha com 50 vezes, faça 50 vezes o H que vai resolver a situação, não é isso. A gente tem que fazer a repetição, sim. Eu sou a favor de você tem que aprender a fazer o traçado correto da letra, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. O traçado precisa ser bem feito, precisa ter responsabilidade nesse ensino, não pode ser ensinado de qualquer jeito, porque senão a criança aprende errado e começa a misturar a letra e aí dá uma confusão danada. Né? Às vezes você acha até que a criança tem uma disgrafia, uma coisa assim, uma desortografia, não é nada disso. Foi só a ensinagem que não foi feita de forma correta, né? Da melhor maneira. Mas corrigir isso, estimular, fazer uma passagem mais tranquila possível, que não precisa ser no primeiro ano da criança. O primeiro ano, os músculos, os ossinhos ainda estão se preparando, se desenvolvendo. A minha humilde opinião, eu gosto do segundo ano para frente, mesmo assim sem uma obrigatoriedade, porque eles vão tendo interesse em fazer. E no início a letra vai ficar horrorosa mesmo, gente. No início ali vai levar um tempo para a letra realmente acertar. Não gosto de letra cursiva na educação infantil. Não acho legal, não acho que seja o momento. Eu acho que você frustra a criança porque ela quer fazer um negócio bem feito e não dá conta porque ela não tem nem músculo direito para isso. Ou, claro, tem criança que consegue. Mas assim, é um esforço talvez não tão necessário neste momento. Esse é um esforço para outro momento, para um momento mais adiante. Mas eu acho assim, você tem que mostrar, professor, família, a gente tem que mostrar que existe. Se só mostra a letra A de um jeito, como é que a criança vai saber que existem N jeitos? Se você não mostrar, não falar, de repente não brincar, não procurar em algum lugar. Hoje em dia, se a gente não tem jornal, a gente abre aqui a página da internet, de qualquer site. Vamos ver se a gente acha a letra A aqui e procura. Imprime a letra de uma música para criança. Vamos procurar aqui nessa música do pato. Lá vem o pato aqui, pato acolá. Vamos ver se tem letra A aqui, se tem letra C. Né? Vamos pesquisar. A gente tem muitas formas de estimular e trabalhar e mostrar também outros formatos, as coisas escritas com outras letras. Porque isso voltamos no cérebro, aumentando as conexões, fortalecendo conexões. E nós passamos por uma coisa 3 vezes na nossa vida chamada poda neural. O que é a poda neural? Por volta dos 2 anos, depois por volta acho que dos 7 e depois na adolescência. Agora eu não me recordo a idade, eu acho que é entre 16 e 17 anos.
Poda neural é o seguinte, o nosso cérebro faz uma limpa, o corpo faz uma limpa no cérebro. Tudo aquilo que não é utilizado, que não é... ele tira. O nosso cérebro faz uma limpa e descarta. Então, assim, se esse cérebro é um cérebro bastante estimulado, é uma criança que busca muito, tem muita informação, é mostrado muitas coisas para ela e tudo mais, estas conexões, ele vai ter mais áreas do cérebro preservadas dessa poda, porque ali está tudo sendo usado. E o que é usado é mantido. Aí tem essa primeira limpa. Depois, por volta ali dos 7 anos, se eu não me engano, 6, 7 anos. Se eu não me engano, gente, agora eu não tô... Porque eu nem pensei que eu ia falar isso, mas... E depois na adolescência, justamente no momento que eles têm que escolher a profissão. Né? Eles estão passando por esse processo de poda neural de novo. Então, assim, tudo que puder ser oferecido de cultura, de conhecimento, de informação, de exploração. Esse projeto, gente, esse projeto do governo federal conta pra mim, acho que é isso o nome. Gente, que coisa linda. Eu hoje recebi um link. Aí eu fui olhar o link, porque eles não estão dando livro, hein, gente? Não entra nessa que eles estão dando livro, porque eles não estão dando livro nenhum. É fake, é vírus isso. Mas tem um link que me jogou no Spotify, eu acho que é esse o nome. Com as histórias de áudio. Então hoje, pela primeira vez, eu peguei a minha filha e a gente deitou para ouvir a história da Bela Adormecida. Gente, nossos meninos estão muito estimulados visualmente, eles estão vendo muita coisa. Tanto que ela reclamou bastante. Mas eu não vou desistir não, porque eu sou da era dos disquinhos azuis com as historinhas. Não vou entregar minha idade, mas aperta o coraçãozinho aí quem conhece. Músicas belíssimas, maravilhosas, né? Então, assim, cara, é o disquinho, né? Claro, são novas gravações, mas é o disquinho, é aquela história para ouvir, para trabalhar a imaginação. Olha, fortalecendo conexão aí, fortalecendo sinapses de novo. Olha eu trabalhando o auditivo, que também é necessário para escrita, para leitura, né? Então são coisas... a gente tem que valorizar o que é bom. O que não é bom a gente descarta. A gente não vê, não incentiva, não mete pedra, mas também não fica dando o ibope. Agora, o que é bom, eu vou ver se eu consigo disponibilizar o link, alguma coisa depois. No Facebook eu acho que eu consigo, mas aqui eu não sei. No Instagram eu não sei. Mas assim, que coisa bacana pra gente trabalhar com os nossos meninos. Deitar com eles, ouvir a história, fazer esse exercício de paciência. Nossa, é tudo que a gente precisa, que eles tenham atenção, né? E aprender a trazer essa atenção para outro lugar que não seja apenas a visão. Porque se a gente estimula só um sentido, a gente acaba ficando muito preso a ele. Então a gente precisa estimular vários sentidos e assim o nosso aluno aprende muito mais quando a gente estimula várias entradas nesse cérebro, quando a gente estimula vários caminhos, várias conexões cerebrais, né? Isso é neurociência pura. A gente está deixando os nossos meninos mais inteligentes. A gente está deixando os nossos alunos mais atentos, com mais atenção, com mais memória e com mais condições de aprender. Olha, gente, pelo amor de Deus, é tudo que a gente precisa. Então vamos trabalhar com linguagens diferentes. Vamos trabalhar a escrita, mas lembrando também da questão auditiva. Lembrando, se você não sabe nada de neurociência, nunca ouviu falar disso, não sei nada. O que é que você faz, meu bem? Sejam bem-vindas, Elisa, Centro Educacional, Educentro, minha tia Melinda. Beijo, querida. Né? Ai, gente, eu tô com a pena que essa live vai acabar, que vocês nem sabem. Mas eu vou terminar, né? Faltam alguns 5 minutinhos, eu acho, por aí. Então, assim, quer desenvolver isso tudo? Estimula os 5 sentidos. Estimula os 5 sentidos. Paladar. Pergunta pra criança quando ela... Ai, mas como é que eu trabalho paladar? Pergunta pro teu filho na hora do almoço, na hora do lanche, se o que ele tá comendo é salgado ou é doce. Qual é o gosto? Se ele gosta, se ele não gosta. Converse sobre isso. Conversa sobre alimentação saudável. Minha filha hoje pegou um pirulito. Mamãe, isso é saudável, né? Eu falei, não, minha filha, é gostoso, mas saudável não é não. Saudável é as frutas, os legumes e tal. A gente aproveitou a conversa. Mas assim,
a gente pode aproveitar esses temas. Então, paladar, a audição, esses audiolivros são gratuitos, pelo amor de Deus, e são vários. Tá aqui falando que lá tem live ficando até com 2 horas. Nossa! Não sei. Não abriu o contador aqui ainda pra mim, não. Então, assim, vamos lá de novo. Paladar, a audição, a visão, o tato e o olfato. Sentir o cheirinho das coisas, reconhecer as coisas pelo cheiro. Vai trabalhar alguma coisa, né? Você pode trabalhar aqui o tato, você pode trabalhar o cheirinho. Que cheirinho é esse? Cheirinho do café de manhã. Que cheirinho é esse que você está sentindo? A gente pode envolver, de repente, dentro do saquinho, você vai fazer um saquinho com um cheirinho gostoso, e ali dentro tem uma letra que a criança vai apalpar para descobrir qual é a letra que está ali escondida. Daquele emborrachado que às vezes ela ganhou, ela tinha 1 ano. E tu pensou que aquilo era só um tapete. Caramba, às vezes aquilo vai ser um instrumento belíssimo de ensino, né? De trabalho diversificado. Então, assim, são muitas coisas que a gente pode fazer. E assim, quer trabalhar com neurociência? Não precisa... Vai ler, vai estudar também. Mas assim, trabalha com os 5 sentidos. Já vai andar muito. E outra coisa, isso aqui é dica de mestre. A gente precisa aprender. Isso agora é o pulo do gato. Tudo que você ensinar pro seu filho, principalmente de letra ou de estudo, ou que você estudar, né? Porque às vezes você tá estudando, tá preparando alguma coisa, tá? Você quer fixar aquilo, releia antes de dormir. Por quê? À noite, o nosso cérebro trabalha demais da conta, mas muito. Gente, sobe o coração aí. Sobe o coração aí pra mim. Tá gostando? Sobe o coração aí pra mim. O nosso cérebro trabalha muito durante a noite. Bomba. Por quê? Porque ele à noite está fixando o que a gente aprendeu durante o dia. E se uma das últimas informações que você botou lá no seu cérebro foi a revisão daquilo que você estudou, que pode ser uma lida rápida, pode ser umas perguntinhas para criança. Que letra é essa aqui? Que cor é essa daqui? Que número é esse? Umas perguntinhas assim simples. O que acontece? Quando a criança dormir, o cérebro dela vai fixar aquela informação. Porque como você viu aquilo, estudou de manhã, né? Estudou de manhã. Como você deu uma revisada naquilo ali no começo da noite, o teu cérebro vai com mais facilidade fixar aquele conhecimento, porque não está entrando mais informação nova. Ele está trabalhando com as informações que você recebeu durante o dia. Só que o que foi lá de manhã está muito longe, né? Então, o que está mais pertinho, o que eu fixei, pronto, fica mais fácil dele acomodar. E aí, porque tudo tem um passo a passo, né? A gente tem a atenção, tem a memória de curto prazo, que é o que você lembra agora, é a memória de longo prazo. Muita coisa, gente, ficou na memória de curto prazo e foi descartada. Quantas vezes você estudou para aquela tua prova de história que você foi bem, mas se tu faz a prova uma semana depois, tu já não sabia mais nada? Não vou dizer nem que no dia seguinte não sabia mais nada para não ficar feio pra gente, né, gente? Quantas vezes? Meu fundamental todo. Não, tem coisa que eu aprendi, mas caramba, teve muita coisa que eu não aprendi, não. Então, assim, por quê? Fiz as provas, passei, nunca fiquei nem de recuperação. Mas são uma coisa importante. Então, assim, se a gente pode trabalhar e tornar essas memórias, esses conhecimentos que a gente precisa, que a criança vai precisar, em memória de longo prazo a gente não esquece nunca mais. Então, façam esse exercício. De repente, monta lá, a criança na fase da alfabetização, monta lá no quartinho dela um cantinho com as letras, com as famílias, né, com as coisas que ela gosta, com os desenhos que ela fez, das letras, das coisas significativas para ela, que de repente vão facilitar essa criança que não está conseguindo, de repente, guardar a letrinha, mas ela faz uma associação, ela ajudou a fazer um cartazinho. Depois você tira, gente, né? Não é a decoração para sair no, sei lá, tem muito Instagram de casas arrumadas, né? Não é para esse Instagram que você vai mandar essa foto, né? Você vai fotografar isso. Mas é para, de repente, da psicopedagoga que vai ficar super orgulhosa porque tá vendo um ambiente alfabetizador sendo construído e estimulado em casa, né? Para mim você pode mandar, gente. Talvez pro casa arrumada e tal, não.
Então, assim, a gente precisa fazer essas escolhas. Ó, gente, abriu a contagem. Tira uma foto aí pra gente e posta aí nos seus stories, numa fotinho. Printou a tela? Manda pra mim que eu não consigo. Então, assim, ó, você gostou? Bota lá nos seus stories, convida os amigos. Na próxima semana eu vou ficar dando dicas e na próxima quinta-feira a gente vai falar mais um pouco sobre alfabetização de um modo geral, porque semana que vem é a semana da alfabetização e dia 8 é o dia da alfabetização.